Em uma carta pública divulgada nesta terça-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, justificou que a alta da inflação foi um fenômeno global no ano passado e, por isso, o resultado ficou fora da meta no Brasil. Por essa razão, vamos conversar agora com o ex-presidente do Banco Central e também secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo, secretário. Eu já emendo minha primeira pergunta, porque nessa justificativa do atual presidente do Banco Central, ele falou em aumento de preços de commodities, também crise hídrica e a pandemia para justificar esse rompimento do teto e da expectativa. Na avaliação do senhor, foram esses os ingredientes que impactaram nesse índice ou há outras razões? Olha, primeiro, bom dia, Daniel, bom dia, Adriana, bom dia a todos os telespectadores e ouvintes. Satisfação estar falando aqui na Jovem Pan com vocês. Esses fatores, de fato, aconteceram. Ele tem razão nesse ponto. Houve, de fato, um problema na cadeia global de produção, na medida em que a pandemia desorganizou muito a cadeia de produção, aumentou a demanda mundial, aumentaram os preços internacionais de diversos produtos que o Brasil importa, como combustível, como alguns alimentos, e que o Brasil exporta, como são as commodities de uma maneira geral. Então, existiu sim um fenômeno global de aumento de preços em dólares que se refletiram no Brasil, além de umas questões também de problemas na cadeia de produção aqui no Brasil. Muito bem. Então, esta parte está correta. Faltou dizer, e aí que é o aspecto importante, uma outra questão que é fundamental. É que, como o Brasil é um grande exportador de commodities, normalmente o que ocorreu várias vezes na história recente, quando há um aumento do preço internacional das commodities, por exemplo, são combustíveis, são alimentos, são minérios, etc., há um aumento em dólares. Mas isso aumenta o valor das exportações brasileiras, o que faz com que, normalmente, nessa situação, o dólar caia na sua cotação frente ao real. Existe uma chamada apreciação, valorização do real. Pois bem, isso normalmente compensa essas variações internacionais de preço quando elas se dão principalmente sobre commodities que são alimentos, minérios, etc. Desta vez, devido a uma série de inseguranças em relação às questões fiscais, essa questão de precatórios, toda essa questão de furar ou não furar o teto de gastos, etc. Toda essa incerteza que se coloca hoje no mercado sobre isso fez com que, ao contrário de épocas anteriores, houve uma subida de preços em dólares de produtos que mas não houve a queda do dólar em consequência. Sim. E, portanto, isso permitiu que esta inflação fosse importada, digamos assim, porque subiu o preço em dólar, mas normalmente o dólar, numa situação como essa, ele deveria cair, não caiu, ficou alto pelas incertezas fiscais, principalmente, e isso levou ao aumento da inflação. Então, ele colocou uma série de questões que são certas, são corretas. Faltou colocar esta questão de que o desajuste fiscal, as incertezas todas em relação ao futuro, teto de gastos... Secretário Meirelles, aproveitando, desculpa interromper, só para a gente poder girar mais assuntos aqui no Jornal da Manhã, gostaria que o senhor fizesse uma breve análise, por favor, do que acha, como avalia o trabalho do ministro Paulo Guedes e também do que depende a inflação voltar a baixar. É possível fazer uma previsão de em quanto tempo isso pode acontecer? Olha, o ministro Paulo Guedes ele faz o que ele consegue, não é? Mas, evidentemente, claramente, ele perdeu muito o poder. E o que está acontecendo na prática é que a teorização está muito boa, o que deveria ser feito, só que a execução
não está sendo bem feito. Está sendo, na realidade, fraco. Por razões diversas, de divergências de ministérios, de problemas, etc., mudanças, e como ele está, em última análise, atendendo a todos os desejos do presidente, nós temos aí, portanto, uma série de desarranjos fiscais que estão influenciando não só o crescimento. Nós estamos já com o crescimento de 22, as previsões se aproximando de zero. Muitos economistas já estão prevendo negativo, isto é, recessão em 22, o que é uma situação inusitada no mundo hoje que está crescendo, o Brasil para baixo, por causa de toda essa questão fiscal. E inflação. Perfeito. Devido a esse problema que eu mencionei, o que acontece? O Banco Central tem que subir a taxa de juros no momento em que a atividade está caindo e o desemprego está elevado. Perfeito. Agradecemos demais a participação do ex-presidente do Banco Central e também o secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. Até uma próxima, secretário. Obrigado, Daniel. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos vocês. Valeu, senhor.